a centro-direita até tem a maioria no Parlamento Europeu e pode sim avaliar a questão do Brasil dentro das questões relacionadas a direitos humanos, a questão relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora levanta-se o questionamento. Se Carla Zambelli não teve, segundo a justiça italiana, não sou eu que estou falando, o devido processo legal, quem pode garantir que Jair Messias Bolsonaro teve esse mesmo processo e também os presos do 8 de janeiro? Também me causa estranheza que nenhum general da atual geração de comando se manifeste sobre essa invasão chinesa ao nosso país. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Após decisão da Itália, defesa diz que Zambelli deve sair da Interpol. Nome da deputada foi inserido na lista após pedido das autoridades brasileiras. A defesa de Carla Zambelli afirmou nesta sexta-feira que a ex-deputada deverá ser retirada na lista de difusão vermelha da Interpol após a Justiça da Itália negar seu pedido de extradição. A avaliação foi feita pelo advogado Fábio Pagnosi, após a divulgação da decisão da Corte Suprema Italiana. E após decisão internacional contra Moraes, Zambelli avalia forte ação contra o ministro. A defesa de Carla Zambelli estuda adotar novas medidas judiciais contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após a divulgação da decisão da Corte da Itália, que rejeitou o pedido de extradição da parlamentar. De acordo com o advogado Fábio Pagnosi, a manifestação da justiça italiana, ao apontar a existência de diversos elementos que poderiam levantar dúvidas sobre a imparcialidade objetiva do julgamento, fortalece a tese sustentada pela defesa de que houve perseguição e restrição ao pleno exercício do direito de defesa. Segundo o defensor, o documento destaca que Alexandre de Moraes teria desempenhado diferentes funções ao longo do processo envolvendo Zambelli, circunstância que na avaliação da Corte italiana justificaria questionamentos quanto à imparcialidade da condução do caso. Pagnosi explicou que, em razão da prerrogativa do foro do ministro, uma eventual ação contra Moraes deveria ser apresentada ao próprio STF. Ainda assim, a estratégia inicial da defesa será tentar protocolar o processo perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. O advogado afirmou ainda que pretende, em uma etapa posterior, requerer ao STF uma revisão criminal da condenação imposta à ex-deputada. O objetivo, segundo ele, é buscar a anulação dos atos processuais questionados e solicitar que a ação penal que resultou na condenação de Carla Zambelli seja reiniciada. Além das iniciativas no Brasil, a defesa informou que já levou o caso a instâncias internacionais, incluindo a Corte Interamericana e a Corte da União Europeia, em busca da análise das alegações relacionadas às garantias processuais da ex-parlamentar. Juiz de primeira instância, de segunda instância e juiz da execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Violou o princípio da imparcialidade e da independência. Dessa forma, a justiça italiana expôs ao mundo as irregularidades do magistrado ao negar a extradição de Carla Zambelli. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Traduzindo, a mais alta corte da Itália expôs regime de censura e perseguição política no Brasil. Vamos então dar boa tarde aqui ao querido Ivan Kleber, já está aqui no telão com a nossa audiência e vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Ivan, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nessa sexta-feira, bem como aos colegas de bancada aqui, o Serrão e a doutora Kátia. Pois é, tivemos que passar esta vergonha internacional, a vergonha do sistema judiciário brasileiro como um todo, além da decisão, né? Hoje, na verdade, não foi a decisão, mas foi publicadas as motivações pela decisão da Suprema Corte Italiana de maio de não extraditar Carla Zambelli. Nós tivemos ainda essa aula básica
né? Eu que nunca coloquei o pé na faculdade de Direito sabia disso, mas a Suprema Corte Italiana acabou dando essa aula de Direito e envolvendo o nosso país. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa àquele senhor que aparece ali na tela, que se não me engano é o Pier Emilio, advogado da Carla Zambelli, que não desistiu em nenhum momento, não é, do caso, foi até o fim e levou ali com argumentos, não é, a corte italiana, que observou com muita atenção o que estava acontecendo e chegou a essa conclusão que eu, pelo menos, escuto aqui dos analistas e comentaristas da revista Oeste, que isso era uma aberração jurídica. E a Suprema Corte Italiana, então, colocou ali nas motivações que o ministro Alexandre de Moraes, como você bem disse, Geisiane, foi vítima, foi juiz de primeira instância, foi juiz de segunda instância, foi o juiz de execução, ou seja, minou completamente a imparcialidade do caso. Vale a gente recapitular também o que aconteceu naquela semana. O ministro Alexandre de Moraes enviou um pedido, quase que uma ordem, ao Itamaraty para que desse início ao processo de extradição da Carla Zambelli, sem que ela tivesse ainda exaurido todos os recursos possíveis. Esta corte ainda não havia se pronunciado sobre a extradição da Carla Zambelli, ou seja, qual certeza ele tinha que ela seria extraditada? E, além do mais, mesmo que a corte, em maio, tivesse dado o parecer ok, tivesse dado o aval para a extradição, ela ainda teria mais recursos, como agora acontece. Porque a decisão final vai para o ministro da Justiça da Itália, o Carlo Nordio, que dificilmente vai reverter aí a decisão da Suprema Corte, ainda mais com esses argumentos aí, né, com essas motivações apresentadas pela Suprema Corte Italiana. Então foi vários erros que se sucederam ali e que levou, né, a essa publicação da Itália. Lembrando que a Carla Zambelli ainda tem outro pedido de extradição pendente lá na Itália, mas olha, sinceramente, Geisiane, com essas argumentações aí da Suprema Corte Italiana, eu acredito que ela pode voltar a dormir tranquila, que dificilmente ela será extraditada agora, e ela tem um processo aí a responder, mas eu acredito que as chances dela aumentaram consideravelmente também nesse segundo processo. Geisiane. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, os nossos analistas políticos, trazer uma informação aqui para a nossa audiência, que o Dr. Samarco conversou hoje com o Faroeste Brasileira, com o nosso querido argentino Gustavo Segre, e ali no finalzinho da entrevista ele já deixou claro que entrarão também em processos em relação ao CPF do Alexandre de Moraes, em relação a todo esse caso da Zambelli. Então eles vão sim tentar isso aí nas cortes todas, enfim, um processo de danos morais, alguma coisa nesse sentido. Algo parecido, por exemplo, que já acontece com o Alexandre de Moraes em relação ao Rumble, em relação à empresa do Trump também, né, a True Social. Então, algo parecido também, não é uma relação institucional, mas uma relação mesmo de CPF ali do Alexandre de Moraes. Deixa eu passar agora a palavra para a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Ivan. Nesse caso Zambelli, a atuação do Alexandre de Moraes não foi isolada, muito pelo contrário, foi chancelada por todos os pares da primeira turma e mais, redundou na cassação a fórceps via canetada do próprio Alexandre de Moraes do mandato de Carla Zambelli. E eu te pergunto, o que vai precisar acontecer aqui para que os países livres como Itália, Estados Unidos, Inglaterra, reconheçam que a gente vive sob um regime de terror de Estado? Kátia, boa tarde, uma alegria estar aqui com a senhora. Bom, vamos ver qual será o próximo passo, porque o primeiro passo foi dado, que é justamente a apresentação dessas motivações. Quem lê ali, né, o que foi dito pela corte italiana, e deixando de lado o nome Brasil, diz isso aqui, é muito ditatorial o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Eu acredito, doutora Kátia, que o próprio Supremo tenha dado ainda mais argumentos para isso que a senhora está dizendo, porque o ministro Fachin, o STF inclusive publicou uma nota, diz que vê com preocupação a decisão da Suprema Corte Italiana, da Justiça Italiana. Quer dizer, olha o nível da resposta que o lado brasileiro vem dando para a justiça italiana, que apresentou argumentos, como eu disse, básicos no direito, não é? Para que os países, então, reconheçam, enfim, avancem nessa questão que a senhora levantou,
extremamente importante. Como eu disse, o primeiro passo foi dado hoje. Agora, na minha opinião, doutora Kátia, seria importante que a oposição brasileira, os opositores disso tudo que está acontecendo, agora com essa decisão da justiça italiana, que vale ressaltar, a justiça italiana ela sofre do mesmo problema que a justiça brasileira, de uma certa tomada da ideologia por parte da esquerda, né? Bom, agora nós temos, então, Itália, Polônia, Espanha, Argentina, Estados Unidos, acho que já são vários países, né? Se a oposição brasileira fizer um trabalho semelhante com o que foi feito lá nos Estados Unidos, agora com essa decisão da justiça italiana, é possível sim abrir um caminho na União Europeia para que o Parlamento Europeu ou até mesmo a Comissão Europeia possam avaliar a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a União Europeia dispõe de um dispositivo muito semelhante, que ficou conhecido no Brasil como Lei Magnitsky. Aqui tem outro nome, mas existe esse dispositivo. E eu acredito que com essa decisão agora da justiça italiana, então, se a oposição brasileira articular isso com o governo italiano, que de repente poderia ser o próximo passo, o governo italiano reconhecer que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, é um preso político, assim como os presos do 8 de janeiro, isso abriria o caminho, então, para levar essa questão para a Comissão Europeia, onde a coisa aí realmente ficaria muito séria. Lembrando que existe já um europarlamentar da Polônia, que está acompanhando essa questão toda do Brasil e que já havia conseguido 16 assinaturas dos colegas para dar início ao processo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, o que poderia, pelo menos, dar mais holofotes, né, a tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Reparem o poder e a força que tem a denúncia. Geisiane, devolvo para você. Trazer novamente aqui os nossos analistas políticos, o Ivan Kleber mencionou a nota, acho que vale a pena falar aqui novamente para a nossa audiência. A nota foi assinada pelo ministro Luiz Edson Fachin, o presidente da Suprema Corte. Ele disse que vê com preocupação essa decisão da Corte italiana, está aí na tela para vocês, ele disse que vê com preocupação, ele menciona ali que essa decisão monocrática foi referendada pela primeira turma, né, passou ali pela primeira turma e todo mundo, portanto, reforçou essa decisão do Alexandre de Moraes, chama a atenção por finalzinho ali, a última linha, ele diz o seguinte: a defesa da jurisdição brasileira, da autoridade das decisões judiciais regularmente proferidas e da independência do Poder Judiciário constitui dever constitucional irrenunciável desta Suprema Corte. O tom do finalzinho aí dessa nota que foi hoje dada à imprensa aí, essa nota do ministro, que é presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, né? Então, quer dizer, ele está alegando que, na verdade, esse posicionamento da Suprema Corte é constitucional, mesmo o tribunal italiano sendo muito claro, falando, não, mas ele é a vítima, ele é o juiz de execução penal, ele é absolutamente tudo, ainda assim, eles estão batendo na tecla de que foi tudo constitucional. Passar a palavra agora para o nosso grande mestre Jorge Serrão. Lorde Ivan Kleber, então vamos pegar exatamente nesse ponto em que o Supremo Tribunal Federal soltou a nota oficial com os seguintes argumentos. O STF esclarece que a ação penal 2428 foi destacado nela que o processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República Federativa do Brasil, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Só que, como a gente já antecipou aqui no JDO segunda edição, a justiça italiana se baseou na brilhante defesa que foi feita a favor de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. E ali foi relatado todo ponto que foi realmente conflitante de desrespeito ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Então, nós temos hoje agora uma guerra de narrativa. Um Supremo que nega esse tipo de declaração de problema, assume para o próprio Supremo que a decisão foi do Supremo e agora a gente vai ter a questão internacional. O que antes talvez fosse apenas uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, agora, até com esse documento, passa a ser uma denúncia contra o Estado brasileiro, contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso vai circular no Parlamento Europeu, que tem já conhecimento pleno de tudo o que aconteceu. A gente está no caminho de uma crise diplomática internacional nunca antes vista na história desse país, Ivan Kleber.
Olá, Serrão, sempre uma alegria também, excelente seu comentário, inclusive apareceu a imagem aí do parlamentar, do europarlamentar polonês que está acompanhando a situação do Brasil. A Polônia sofreu bastante atrás da cortina de ferro, eles sabem o que é a censura e a perseguição, então ele está aí empenhado nessa questão. Eu só não vou dizer o nome dele aqui, Serrão, porque são 10 consoantes e uma vogal, eu não me lembro do sobrenome dele, mas todo o respeito aqui e admiração pelo trabalho que ele vem fazendo nessa questão. Respondendo sua pergunta, sim, o Brasil caminha passos largos para uma questão diplomática também com a União Europeia. E olha que a União Europeia, ao contrário dos Estados Unidos, até que vê a relação com o Brasil de uma maneira diferente, né? A gente tem vários governos de esquerda ali e tudo mais. Mas, por exemplo, a ação, melhor dizendo, do ministro Alexandre de Moraes, que eu mencionei anteriormente, de simplesmente pedir para o Itamaraty começasse o processo de extradição antes que a Zambelli pudesse recorrer todas as vezes que ela pudesse recorrer, isso aí foi gravíssimo. Pode ter certeza que isso teve um peso também na decisão da justiça italiana. E como eu mencionei, então nós temos Espanha, Polônia, Itália, e posso anexar algo aí que obviamente é um contexto diferente, mas vários países da Europa também, falando no contexto diplomático, então não judicial agora, mas vários países da Europa começam a monitorar a presença do PCC e do Comando Vermelho no velho continente. Em resumo, Serrão, por que você foi na linha correta da questão do problema diplomático? O Brasil está causando problemas no velho continente, seja judiciais, que com, aspas, exportação da violência, coisa que disse o presidente da Bolívia em março, né, que o Brasil começou a exportar a violência. Então, por mais que o Lula tenha aí uma boa relação com a senhora do Laquê, aí, a Ursula von der Leyen, as questões começam a se acumular, e nós temos uma oposição forte dentro do Parlamento Europeu. Aliás, se a gente pegar, dependendo do partido ou outro aqui e ali, a centro-direita até tem a maioria no Parlamento Europeu e pode sim avaliar a questão do Brasil dentro das questões relacionadas a direitos humanos, a questão relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora levanta-se o questionamento. Se Carla Zambelli não teve, segundo a justiça italiana, não sou eu que estou falando, o devido processo legal, quem pode garantir que Jair Messias Bolsonaro teve esse mesmo processo e também os presos do 8 de janeiro? É por isso, Serrão, volto a repetir, não é nosso trabalho aqui pautar a oposição, longe disso. Mas, se o mesmo trabalho que foi feito nos Estados Unidos, com deputados, senadores, for feito na Europa, eu acredito que sim, os holofotes estarão em cima do Brasil, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, onde fica Paris, capital da França, se os senhores me entenderam. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui os nossos analistas, Ivan Kleber. Antes de você ir, a doutora Kátia tem um arremate aqui para a gente. Doutora Kátia, por favor. Só um esclarecimentozinho técnico sobre essa nota do Fachin que eu queria passar para o Ivan. Quando ele fala jurisdição tecnicamente é o poder de dizer o direito, e a justiça italiana corrobora o que a gente vem falando aqui há anos, que não houve devido processo legal, que Alexandre de Moraes era impedido por ser parte e juiz. Portanto, eu só queria colocar aqui para o Ivan e até saber como é que isso ressoa no exterior, na Europa. O que Fachin está dizendo é o reconhecimento de que eles não exercem jurisdição, de que eles não dizem o direito e fica por isso mesmo. Perfeito, doutora Kátia. Essa nota saiu agora à tarde. Eu acredito que a gente tem uma repercussão de hoje até no começo da semana que vem. Eu vou anotar aqui o dever de casa que a senhora está passando e se tiver alguma repercussão a gente vai trazer. Agora, eu digo o seguinte, se o ministro Fachin não está contente com a decisão da justiça italiana, por favor, ministro, vamos fazer justiça então, no seu ponto de vista? Leve essa questão para os tribunais internacionais, vai ser bem divertido, e esse correspondente internacional adoraria cobrir esse caso em algum tribunal internacional, então faça isso. Se o senhor não está contente com seus colegas italianos, vamos para cima, né? Jogue, por exemplo, para a Comissão Europeia essa questão, vai ser bem interessante de acompanhar. Geisiane, prepara a pipoca. Desembargador aposentado Sebastião Coelho levantou um alerta nas redes sociais. Mediante uma invasão chinesa em território nacional, onde estão os senadores e militares de alta patente para defender a soberania do Brasil? Nós temos 2 senadores das Forças Armadas. O general Mourão, 4 estrelas, que não fala nada.
o senador astronauta Marcos Pontes, tenente-coronel da Aeronáutica, que também não fala nada. Um homem da tecnologia e está sabendo o que está acontecendo em nosso país. Também me causa estranheza que nenhum general da atual geração de comando se manifeste sobre essa invasão chinesa ao nosso país. Serrão, quero te ouvir a respeito, tá aí, então, cobrança do Sebastião Coelho em relação aos senadores e militares sobre a soberania, né? Soberania do país aí sim em risco. E a complicação fica ainda maior, porque aqui no Brasil, acho que nem todo mundo deve saber, mas desde a era Dilma Rousseff, é o vice-presidente da República quem estabelece relações com a China. Então tiveram relações estreitas com a China Michel Temer, que foi vice da Dilma depois presidente, e Hamilton Mourão, na era Bolsonaro, foi quem cuidou também das relações com a China. Então espera-se do general Mourão declarações sobre essa questão chinesa, sobre essa expansão chinesa, sobre essa relação chinesa e o que os americanos estão falando em relação à China. Seria muito importante um pronunciamento do general sobre esse assunto. Agora, as Forças Armadas brasileiras estão deitadas em berço esplêndido. Hoje, elas estão muito mais preocupadas em saber o que os militares estão falando em rede social. Saiu um comunicado aí do comandante do Exército mandando todo mundo até o dia 26 fazer um curso sobre como se expressar e o que pode ser dito ou não em redes sociais, que vale até para a família dos militares. Ou seja, os militares brasileiros hoje estão sendo supervisionados naquilo que se expressam em suas redes sociais. Será que a liberdade de expressão deles está sendo respeitada? Não sei, mas esse modelo está muito parecido com o modelo chinês. Então, é muito difícil a uma força armada que adota uma prática chinesa falar mal ou apresentar qualquer crítica contra a questão da soberania chinesa invadindo o Brasil. Os chineses estão adiantadíssimos na tomada econômica sobre o nosso país. Não é só carro elétrico, todos os insumos do setor elétrico são chineses. Os chineses também compraram soja aí no mercado antecipado, com 5 anos de antecedência. O que aconteceu? Fazendeiro não entregou a soja, quebrou. Teve que passar a terra para quem? Para um laranja do chinês. É esse o jogo. Então o Brasil vai ter problemas. Os Estados Unidos, com essa política de tentar não ter a China com grande ingresso aqui na América do Sul, vai se complicar, porque os chineses estão muito adiantados. Os chineses fizeram negócio, agiram dentro do capimunismo e aproveitaram e continuam aproveitando as oportunidades no Brasil. Se os americanos não forem mais rápidos, mais pragmáticos e mais certeiros do ponto de vista econômico, vão perder mercado para o chinês. Barroso, quero ouvi-la a respeito, cobrança do Sebastião Coelho, ele cita ali 2 nomes, do Mourão e do Marcos Pontes. O Marcos Pontes deve estar indo atrás de ET, de OVNI, já que é astronauta, porque no Senado mesmo não está. Geise, nós ficamos numa situação bem difícil. O que o doutor Sebastião Coelho ele aponta são 2 fatos graves na mesma indignação, né, que ele colocou nas redes sociais. A primeira é que o Serrão já falou em relação às zonas de influência da China. O Brasil vai precisar enfrentar isso. Os países amigos, né, como os Estados Unidos, que nós estamos aqui na América, tem total interesse, está sendo explicitado, estamos aí com ameaças de taxação e um monte de outras observações aí em relação até o BRICS, e esse relacionamento do Brasil, China e países que são controversos para os americanos. A gente precisa entender que as nossas Forças Armadas foram de fato sucateadas lá atrás por Fernando Henrique Cardoso, isso veio acontecendo, e os militares brasileiros, e aí é o segundo fato que o Sebastião Coelho nos trouxe com indignação, é que os militares, que a gente até outro dia, né, recentemente, conhecíamos eles justamente por defenderem a corporação, por fazerem bastante força para que não retomasse essa questão do sucateamento, o que a gente entende hoje é que eles só pensam neles mesmos em relação
a sua própria aposentadoria, os cursos que acabam fazendo. E o Marcos Pontes e o Mourão são exemplos disso. Né? A gente está vendo aí que está sendo oficialmente diminuída a quantidade de militares em fronteiras, e as Forças Armadas têm por tradição, né, tradição brasileira, defender essas fronteiras, e a gente não vê nenhuma fala, nada, absolutamente nada, nem desses políticos que acumulam a função aí de militares, militares de reserva, e muito menos, né, de militares da ativa que olham para isso novamente, enfatizo, só devem pensar na própria carreira e na manutenção, né, do que já conquistaram e não em defender o Brasil de fato. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!